Boa tarde, graça e paz. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre cada coração nesta tarde. Antes de iniciar a minha pregação, a minha mensagem, a minha palestra, eu quero dar os parabéns a todas as mamães do meu Facebook, meus seguidores, amigos, enfim. Feliz Dia das Mães, que apesar que para mim, Dia das Mães são todos os dias, 365 dias, porque mãe não é mãe só um dia, é todos os dias, amém? E hoje, queridos e amados, eleitos do Senhor, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma mensagem, uma palestra, um incentivo, um conselho, eu não sei como você vai receber. E o tema desta palavra é aprendendo a lidar com as percas. Aprendendo a lidar com as percas. Irmãos, nada melhor para falar sobre percas do que da vida de Jó. Todos conhecem a história de Jó de capa, do primeiro capítulo ao último versículo. Nós sabemos que Jó perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos, sua saúde, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, a ponto de dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Irmãos, hoje eu quero falar com meus ouvintes e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito com você que não consegue superar uma perca. Amado, muitas das vezes nem toda perca nas nossas vidas é sofrimento, é livramento de Deus. Muitas das vezes um não de Deus para nós, na hora nós não entendemos, choramos, indagamos, questionamos. Irmão, eu já ouvi muitos não de Deus na minha vida, e não foram poucos não. Eu já ouvi muitas portas se fecharem para mim. No momento, eu indaguei ao Senhor: Senhor, estou orando, estou indo no monte, estou clamando, jejuando. Por quê? Eu estou perdendo? Por que está indo embora? Por que não está chegando? Não sabendo que Deus estava me livrando, irmão. E hoje eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Seja capaz de adorar a Deus mesmo no meio das percas. Seja capaz de ser fiel adorador ao Senhor, mesmo diante do caminho mais difícil da sua vida, nos momentos mais de solidão da sua vida. Irmãos, até Jesus sentiu solidão. Quando ele chamou os seus discípulos para orar com ele, por um momento ele olhou, Pedro e os demais estavam dormindo. E ele disse: vocês não são capazes de orar comigo? Ele sentiu solidão. Elias, um homem que orava, caía fogo do céu. Ele sentiu depressão, ele teve depressão. E hoje, irmão, muitas das vezes, quando uma mulher de Deus, um homem de Deus está num quadro depressivo, ele é muito julgado e julgada. Tem pessoas que chegam a dizer, irmão, porque eu ouvi muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Me desculpa da minha sinceridade, que eu sou muito clara nas minhas palavras. Que era frescura, falta de homem, falta de serviço, falta de roupa para lavar. Mas a depressão, irmão, é uma doença que só quem teve, quem tem. É uma dor tão forte que por mais que você luta, aquela dor parece que ela vai te matar. E se você não recorrer a Jesus, você comete até uma loucura. E hoje eu estou pregando, irmão, para você que tem depressão.
para você que enfrenta um momento de dor na sua vida, porque, irmão, tem várias características de depressão. Tem aquela que é uma obra maligna, uma obra do mal que vem sobre você. Tem aquela que é uma doença. E tem aquela, irmão, que é consequência dos momentos difíceis que você está vivendo. Ana teve um momento de depressão. Mas Marta, mas onde você pode me provar isso? Ela teve, irmão. Porque ela era todo dia cobrada por Penina, criticada por Penina, por ela não ser mãe. E ela foi para o templo. E o coração de Ana estava tão angustiado que ela não tinha palavras para orar. Ela só batia os lábios. E o sacerdote chegou a dizer para ela: você está embriagada esta hora da manhã? Quantas das vezes, irmãos, nós estamos embriagados de sofrimento, de dor, de solidão, de desprezo, de calúnia, de perseguição. Porque hoje, irmão, Satanás, ele está usando tantas pessoas para nos machucar, para nos trair, para nos decepcionar. Então hoje eu quero dizer para você que tem na sua família uma pessoa que tem depressão, tenha mais cuidado com ela, tenha mais amor com ela, preste mais atenção nela. Porque, irmão, se as pessoas prestassem mais atenção no quadro depressivo, seja ele espiritual, material, emocional, não haveria tanto suicídio como existe hoje. É porque as pessoas, irmão, olham para tantas coisas, mas não olham uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está atravessando um momento difícil, aí vê aquela pessoa trabalhar, lutar, fazer as coisas, fala, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ele, mas não sabe o que se passa entre quatro paredes. E muitas das vezes, irmão, quando perdemos alguma coisa que amamos muito, no nosso coração de um ser humano, ele não resiste, ele sofre, ele padece. Se você for olhar, teve um momento que Jó pediu a morte a Jesus, a Deus, o melhor a Deus. Teve um momento que Jó pediu a Deus que o levasse, porque o sofrimento estava grande, ele perdeu filhas, filhos, gados, fazendas, empregados. Irmãos, até que os bens materiais a gente ainda aguenta, mas perder 11 filhos de uma vez só não é para qualquer um. E hoje eu quero falar com você que está aí do outro lado, que teve uma perca, que por mais que você fale, eu preciso superar, eu preciso aceitar, mas eu não consigo. E a palavra do Senhor diz assim, que o apóstolo Paulo, ele fala nas suas palavras que Deus me dê força para aceitar o que eu não posso mudar. Que Deus me dê força para aceitar o que eu não posso mudar. Tem coisa na sua vida que você não pode mudar, irmão. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo o resto dos seus dias e trocar por uma coroa de glória com Jesus. Paulo era um homem inspirado por Deus para escrever lindas cartas maravilhosas na Bíblia, mas Paulo tinha um espinho na carne. E Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Muitos pregadores, estudiosos falam, mas ninguém ainda definiu claramente qual é o espinho que Paulo tinha na carne. Mas Paulo não deixou, irmão, de ser um pregador, de ser um ganhador de alma, de pregar o reino do Senhor. E muitos sabem que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um assassino, perseguidor do evangelho, matador de profeta. E houve um momento que Paulo teve um encontro com Jesus, ainda sendo Saulo. E ele caiu do cavalo e teve um encontro com Jesus. E Jesus disse, eu sou aquele que você persegue. E Paulo teve um encontro com Jesus. E quando Saulo se transformou em Paulo e mudou, a Bíblia fala que até os discípulos duvidavam da transformação de Saulo para Paulo.
E na nossa vida hoje, queridos, amados ouvintes, não é diferente. Quantas das vezes nós lutamos para mudar e falamos: eu sou uma nova mulher, eu sou um novo homem, eu sou um novo jovem. Mas Satanás, irmão, ele usa aquelas pessoas sempre para te machucar, para te ferir lá no teu passado. Eu acredito que Paulo também sofreu essas consequências do seu passado. Quando Ananias disse para Deus: eu não vou na casa de Saulo não, de Paulo não, porque aquele homem mata profeta, aquele homem persegue o povo de Deus. Aí Deus disse: ele é um vaso escolhido, separado para mim. Irmãos, o seu valor, quem define ele é Deus, não é as pessoas. As pessoas, irmão, pode ver você fazer 1000 coisas boas, mas se você tropeçar em uma coisa, eles vão te condenar o resto da sua vida. Eu sinto na pele, experiência própria. Eu vejo olhares de acusação todos os dias. Eu vejo cochicho, eu vejo deboche, eu vejo pessoas que atravessam a rua para evitar de se encontrar comigo, com medo até mesmo de eu querer uma oportunidade em suas igrejas. Não, irmãos. Você sabe o que eu quero? Eu quero uma oportunidade com Jesus, de morar no céu. Porque eu sei que Jesus já me perdoou e nada mais me importa. E é muito fácil, irmão, alguém falar para você das suas quedas. É muito fácil alguém falar para você dos seus defeitos, das suas escolhas erradas, mas ninguém estava lá. Ninguém estava lá naquele momento tão difícil da sua vida. Naquelas noites de solidão, naqueles momentos que você ouvia palavras que só o Espírito Santo ouvia. E hoje, ouvindo o hino do Leandro Borges, quando ele cantava: não chore quando Deus mudar algumas amizades na sua vida. Não chore quando Deus não permitiu um sim para você. Não chore quando alguém que você esperava ouvir uma resposta sim, falar um não para você. Não chore quando as portas se fechar. Glorifique, irmãos, glorifique. Porque tem portas que se abrem para a nossa destruição. Tem amigos que chegam na nossa vida, eu não vou falar nem amigos, pessoas que chegam nas nossas vidas para matar os nossos sonhos, para acabar com a nossa alegria, nossas expectativas. Hoje eu tive a infelicidade de estar com algumas pessoas e eu conversando, contando as maravilhas que o Senhor está fazendo. E o Senhor me levava em espírito até o olhar daquela pessoa, o coração daquela pessoa, e via o quanto ela me condenava, o quanto ela debochava e não acreditava no que Deus está fazendo. E eu essa semana, irmão, eu tenho postado uma postagem muito importante. Já postei umas 4 vezes, alguém deve estar até indagando por que postar tanto. Que faz uma pergunta: se eu tivesse que pedir perdão a alguém, eu pediria a mim mesma, por tentar ser perfeita, agradar todo mundo, me sacrificar, até me endividar, até, irmão, abrir mão de um sonho meu, de comprar algo para mim, de fazer algo para mim, para agradar alguém, para ter aquela pessoa ao meu lado. E hoje eu descobri, irmão, quando você quer ser amada, você não precisa comprar o amor de alguém, você não precisa implorar o amor de alguém. Se a pessoa ama você, ela vai ficar com você com seus defeitos, com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas percas, com os seus tombos, com as suas quedas. Porque o verdadeiro amigo, ele não vai passar a mão na sua cabeça quando você errar. Ele vai te corrigir e vai apontar que você errou, não vai concordar com o que você fez, mas não vai te condenar. Jesus, ele disse para Maria, para aquela pecadora assim: olha, cadê seus acusadores? Foram embora, Jesus. Nem eu te condeno,
mas não peque mais. Então, queridos, hoje eu quero dizer para você, não importa onde você caiu, onde você pecou, recomece novamente, como eu recomecei. Eu sei que não é fácil um recomeço, queridos, como é difícil recomeçar, meu Deus! Como é difícil, tanto material quanto espiritual. Eu sei o que é, irmão, recomeçar material, até dormir em cima de papelão. Não ter um fogão, não ter uma geladeira, não ter nada, não ter amigos. Só ter pessoas falando assim, olha, tá colhendo o que plantou. Todo mundo condenou, irmão, o filho pródigo quando saiu de casa. O próprio irmão dele falou, meu pai, eu nunca saí da sua casa, eu sempre estive com você. E você nunca me deu um cabritinho para fazer uma festa com meus amigos. Agora esse meu irmão, que pecou, que errou, que gastou herança, voltou para casa, você dá uma festa para ele. Irmão, você não tem ideia quando Jesus fica feliz, quantos que Jesus fica feliz. Quando uma mulher, quando um homem dobra o joelho na beira da sua cama, não é na igreja não, na beira da sua cama e fala, Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar. Eu sei que eu abandonei tudo, eu sei que eu traí minha família, eu sei que eu traí meu ministério, eu sei que eu traí o meu chamado, eu sei que eu traí o próprio Senhor Jesus, mas me dá uma força, me dá uma oportunidade. Jesus, ele faz uma festa no céu. Jesus, ele reúne os anjos para cantar com a sua volta. E hoje, irmãos, eu quero dizer para você que perdeu alguma coisa, não veja como uma perca, veja como livramento. Veja como livramento. Não sinta saudade do que você perdeu. Mas Marta, mas eu amava, eu queria muito para mim. Não, irmão. Se você perdeu, porque na verdade nunca foi seu, porque o que Deus dá, irmão, pode levantar legião, potestade, inferno, ninguém tira da gente. Eu falo porque quando eu tive meu filho Pedro Gabriel, que ele foi submetido a uma enfermidade e ficou em coma por 5 meses, eu ouvi pessoas dizendo, eu vejo o caixão do seu filho. Mulheres de oração que chegavam para mim e falavam assim, ore para Deus levar. Eu falava, eu não vou fazer isso porque foi Deus que me deu. Eu não tenho forças para orar, mas eu tenho ainda lágrimas para chorar. Enquanto eu tiver lágrimas, eu vou chorar pelo meu filho. Irmão, foram 5 meses morando dentro de um hospital, vendendo tudo dentro da minha casa, aceitando migalhas às pessoas. Mas eu falei, eu vou testemunhar o meu milagre. Eu vou testemunhar o meu milagre. E meu filho está aí hoje, para a glória de Deus, saudável, com 27 anos. Eu não perdi ele, sabe por quê? Porque ele é promessa do Senhor na minha vida. E quando, irmão, Deus tem uma promessa na sua vida, você não perde. Aí você fala assim, é tão difícil recomeçar. É difícil. Principalmente quando a gente cai. A gente chega em algumas igrejas, pessoas olham pra gente atravessado. Algumas cutucam na outra e falam assim, ó, eu conheço a história dela. O outro fala, eu sei do passado dele. Mas quando você fecha os olhos e vê o céu aberto, e Jesus com as mãos estendidas dizendo assim, eu estou feliz porque você voltou. Eu estou feliz porque você voltou para casa. E essa casa é a casa do Pai. Jó, irmão, ele perdeu tudo. Mas se você ver aqui na palavra, quando Jó 10, Jó 42, 10, quando Deus muda o cativeiro de Jó e dá em dobro tudo que ele perdeu.
tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. E eu não sei o que você perdeu hoje. Eu não sei o que você está enfrentando com essa perca que está te matando, que está te consumindo. Você não come, você não dorme, você não respira, você deita na cama e você só chora de lembrar tudo, 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 tudo. Ei! Aramão tchonou que ache calabassubineia fácia. Andarabiastu que andarabassubineia fai. A palavra do Senhor está dizendo para você em Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus dizendo: eu posso tudo. Servo, serva, eu posso tudo. E nenhum dos meus propósitos, da minha vontade, pode ser impedido na sua vida. Irmãos, eu já perdi muita coisa na minha vida. Eu já morei 1 mês na rodoviária, sendo adolescente. Eu sentava na cadeira da rodoviária porque eu não tinha onde passar a noite. Mas o Senhor me protegia, o Senhor não deixava ninguém me tocar. Eu não me prostituí, eu não me droguei, eu não me destruí. O Senhor cuidava de mim, colocava um policial lá que eu não sei o nome desse policial. E ele me via sentada ali todos os dias. Eu trabalhava o dia inteiro. E de tarde eu ia para o banco da rodoviária sentar lá e passar a noite lá, porque eu não tinha onde dormir, porque o emprego que eu trabalhava não era para dormir, era só para trabalhar durante o dia. E aquele policial ia lá, comprava leite com café para mim, comprava pão. Até que um dia desceu uma senhora do ônibus Rio Doce, Viação Rio Doce, e eu estava tremendo de frio, magrinha. Eu tinha apenas 12 para 13 anos. Aquela senhora tirou uma blusa dela que cabia umas 3 de mim dentro e disse: vista isso. E colocou a mão no meu ombro e disse assim: olha, muda a sua vida hoje, porque eu tenho um chamado na sua vida de profeta, de pregadora, de ganhadora de almas. Amanhã, quando você levantar, eu vou te levar numa rua. Eu vou te mostrar uma casa e você vai apertar a campainha lá, e lá tem 2 servos meus que vão te abraçar. Irmãos, é muito forte. Oh, decanta labassurianda labasso, decalabassubinácia. Eu levantei 6 horas da manhã, 6h30, eu saí da rodoviária e fui na rua Tiradentes, perto do Trótoli, e fui andando. Aí a voz do Espírito Santo falava: aqui não, continua andando. Porque quem é íntimo com Deus, irmãos, quem é íntimo com Deus, quem é escolhido, ouve a voz de Deus no pé do ouvido. E quando eu cheguei numa casa, o Senhor falou: é aqui, toque a campainha. Era a casa do pastor Zizi Pedrosa, da Maranata. Eu vou cortar a pregação porque é muito longa. Eu vou resumir, né? A melhor palavra. E ali eu contei a minha história para a mulher do pastor. Eles me abraçaram, irmão. Por isso que eu digo: não julgue placa de igreja não, gente. Pare de julgar Quadrangular, Maranata, Deus é Amor, Universal, Igreja da Graça. Pare de julgar, pelo amor de Deus. Porque Deus, quando Ele quer abençoar, quando Ele quer usar, Ele usa da onde Ele quiser. Quem é você e eu para colocar o dedo aonde Deus quer trabalhar? E aquela mulher me deu casa, me deu teto, me deu moradia e começou a me levar para Maranata. E lá os meus dons começaram a desenvolver. Eu comecei a ver que eu tinha dons, que eu tinha chamado, que eu tinha ministério. Enfim, hoje eu sou essa mulher de Deus que eu sou. Tive muitas e muitas percas, muitas quedas. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas quedas eu tive. Mas eu acho uma coisa muito importante. Eu não olho aonde o diabo me derrubou. Eu olho aonde Jesus me levantou. A vida pode até me derrubar, mas eu faço as minhas escolhas. Eu quero ficar caída
ou eu quero me levantar. E eu decidi me levantar como filho pródigo. E eu digo para você e do outro lado, não importa onde você está caído, aonde você está fracassado, aonde é a sua perca. Jesus está dizendo assim: hoje tem um recomeço para você. O Espírito Santo está mandando dizer para você, homem, é como se eu estivesse olhando dentro dos teus olhos e profetizando para você. Hoje é um novo recomeço. Então, irmãos, não chore pelas percas que você teve. Tem um ditado aí que não adianta chorar pelo leite derramado. Você não vai recuperar ele. Você não vai colar um ovo quebrado. Então comece de novo. Comece do zero, mas com um conselho. Com Jesus na direção. Pedro, quando negou Jesus, ele tinha consciência do erro grave que ele cometeu. Judas também traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus, mas tinha uma diferença entre as duas traições. Pedro reconheceu e pediu perdão. Judas sentiu remorso e suicidou. Deus não quer o seu remorso, Deus quer o seu pedido de perdão. Peça perdão ao Espírito Santo hoje, peça perdão à pessoa que você precisa pedir hoje. Eu pedi perdão a muitas pessoas e continuo pedindo, irmão, mas pessoas que Deus me toca para pedir. Porque tem pessoas que Deus tirou da minha vida que foram livramentos. Livramentos, mas livramentos mesmo. E hoje, irmão, 2025, eu posso dizer a Ele a honra, a glória e o louvor. Feliz, abençoada, restaurada, fazendo a obra. A minha luta acabou? Não. As traições acabou dos inimigos que se levantam? Não. Os Judas continuam, as peninas continuam, as pedradas continuam. Mas porém, eu sei em quem estou firmada. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. A palavra do Senhor diz nos Salmos: eu sei em quem tem colocado a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, irmãos, eu quero mandar um recado para você que me critica, que me condena, que me defama, que me degrine. Para você que atrapalha os meus projetos espirituais, evangélicos, você que fica por aí emprestando a sua boca para o diabo ir na onde eu estou membrando para poder tentar destruir o meu chamado. Querida, amadinho do Senhor, você não está mexendo comigo, você está mexendo com meu Deus. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Irmãos, nem que amanhã eu tenha que colocar uma cadeira, porque eu sei que isso não vai acontecer, mas se vier a acontecer, porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para viver os dias bons e os dias maus. Amanhã, se eu tiver que colocar uma cadeira na minha varanda ou na minha sala, eu e meu esposo fazer culto e adorar o Senhor, eu vou adorar o Senhor e vou sentir a presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Eu descobri uma coisa: eu não preciso de plateia. Eu não preciso, irmão, de falsos amigos. Eu não preciso de Peninas, de Rubens, de Judas atrás de mim para ser a pessoa que eu preciso me tornar. Eu preciso da presença. Eu preciso da presença, a presença do Espírito Santo. Eu não preciso de caixa de bombom, de buquê de flores, de elogios. Apesar que eu glorifico a Deus que tem pessoas que reconhecem o meu trabalho espiritual, o meu trabalho material e me dão presente, me valorizam. Minhas amigas, que essa semana eu ganhei vários presentes do Boticário, da Natura, pessoas que me amam realmente. Mas, irmãos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, toda a vida eu vou confiar no Senhor. Então, eu quero encerrar essa mensagem aprendendo a lidar com as percas. Não questione a Deus pelas percas. Não questione a Deus pelo recomeço.
sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de retroceder, mas render-se jamais. A vida te derrubou, mas você escolhe hoje. Eu vou aceitar a derrota, o fracasso, o deboche, ficar deitado, caído? Ou vou me levantar e confessar meu pecado e recomeçar como Davi? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu fiz essa oração e faço todos os dias. O Senhor me deu um novo coração. O Senhor me deu um novo desejo de viver, uma nova vontade, uma nova expectativa. Eu superei traumas de infância que eu prefiro não falar deles. Eu superei coisas do meu passado, fracassos, que eu prefiro não mexer neles. Mas eu superei abraçado em Jesus. Caída no colo de Jesus, nos braços de Jesus. E de pessoas que realmente torciam e torcem por mim. Irmão, você pode ter 5.000 amigos no Facebook, mas conte no dedo. Quando você ligar para alguém e falar, eu estou vivendo no vale, quantos vão ficar do seu lado? Então não procure, irmão, e não preocupe em ter 10, 20 mil seguidores. Não preocupe em ter não sei quantos seguidores no Instagram. Preocupe em ter verdadeiros amigos. Porque a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado do que irmão. E eu posso dizer, não vou falar nomes para não gerar ciúme, mas eu tenho pessoas na minha vida que são mais chegadas a mim, que me ajudaram mais do que pessoas do meu sangue. Então, querida, a minha palavra hoje para você é essa. Aprenda a lidar com as percas e aceite um novo recomeço. Jó perdeu tudo, mas Deus devolveu em dobro para Jó. Se você começar a ler do capítulo 1 até o 42, você vai conhecer que história linda, gratificante é a história de Jó. Eu perdi tudo em 2010. Fiquei de 2010 até 2024 no deserto, no vale em Lodebar. Paguei pelos meus erros, pela consequência do meu pecado, porque o pecado Deus perdoa, mas a consequência você paga. Paguei as minhas contas que eu devia com Deus. E não devo nada para Maria nem para João. Quer me apedrejar, me apedreje. Quer me caluniar, me calunie. Quer me denegrir, me degrine. Quer falar que Deus me use, fale. Mas eu sei quem eu sou. Conheço a minha identidade espiritual. E eu sou adoradora por excelência, apaixonada por Jesus. E tenho convicção do meu chamado e da unção que Ele derramou sobre mim. Receba esta palavra. Que Deus te abençoe. E a palavra para você é essa. Aprenda a lidar com as percas e aceite um novo recomeço. Um beijo no seu coração. Eu sou a missionária Marta Oliveira, que passei aqui nessa tarde para te abençoar com esta palavra. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E eu gostaria de pedir para os meus amigos, irmãos, seguidores que gostam das minhas mensagens, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Missionária Marta Oliveira, tá com TH. Eu tô sentada com a saia preta, com a Bíblia aberta. Se inscreva lá, me dá uma força, irmão, porque eu não quero ganhar seguidores, eu não quero ganhar dinheiro, não. Eu quero ganhar almas para o Senhor. E eu tenho certeza que se você se inscrever, não vai se arrepender. Porque lá tem muitas mensagens que vão edificar a sua vida, vinda do coração de Deus para o teu coração. Fique na paz do Senhor e um abraço e até o próximo vídeo, permitindo e revelando o nosso Senhor Jesus.